Sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Venham louvar a Deus conosco. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dá, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor. Deus, queremos continuar na Tua presença, Senhor, e agradecer-te porque Tu nos dás a honra e o privilégio de poder louvar a Ti, Senhor. Obrigada pelo coração que Tu nos puseste, Senhor. Obrigada porque Tu realmente ouves as nossas orações, Senhor. Obrigada porque nós podemos chegar a Ti, Senhor. Obrigada porque Tu és a esperança, Senhor. Tu és a única esperança que nós temos, Senhor. Amém, Deus. Fica agora com a palavra que vais ouvir e que ela possa realmente entrar no teu coração. Olá, é uma alegria estar aqui no Home Delivery. Quero agradecer ao pastor Nuno pela oportunidade, bem como também ao Ministério da CCLX, e também parabenizar a equipe de multimédia que tem feito um ótimo trabalho, que todas as quartas-feiras somos edificados através de uma palavra. Convido a todos a abrir as nossas Bíblias na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, entre os versículos 4 e 8. A epístola aos Filipenses é a epístola da alegria, e hoje o tema desse pequeno estudo, a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos aqui esta passagem na Epístola aos Filipenses, é uma pequena epístola de prisão escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, nos momentos onde havia muitas tensões dos primeiros cristãos. Esta cidade recebe o nome de Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, e era famosa por suas minas de ouro, sua localização estratégica, e era considerada uma Roma em miniatura. Era uma cidade muito importante, uma grande capital, era considerada uma orgulhosa colônia romana, mas tem aqui um aspecto. Foi a primeira cidade onde o cristianismo chegou na Europa. É considerado o berço do cristianismo europeu. Então, realmente, o apóstolo Paulo estava escrevendo esta epístola a uma igreja que estava crescendo, a uma igreja importante dentro do contexto cristão europeu, porém também uma igreja que sofria perseguições, como todas as igrejas cristãs no primeiro século. Lá em Antioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez por esse nome, mas não como algo elogioso. Foram chamados assim como de modo jocoso, de modo como uma alcunha, como algo sem relevância. Por quê? Porque para os romanos, os cristãos eram apenas os membros de uma seita. Uma seita que se reunia de modo escondido para servir um Cristo. Uma seita que se escondia porque temia a perseguição do Império Romano. Então, de fato, o Império Romano perseguia muito aos primeiros cristãos, e isso gerava o quê? Gerava desesperança, gerava medo e gerava entre eles inquietação. Agora, se nós lermos aqui o primeiro versículo, está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreve esta epístola com o objetivo de, primeiramente, encorajar os membros da igreja de Filipos diante de alguns quadros, tais como o pessimismo pela continuada prisão de Paulo. Esta é uma epístola de prisão, Paulo escreve enquanto estava preso. A timidez diante da hostilidade dos pagãos, a ameaça também dos judaizantes, porque as ameaças que haviam não eram apenas ameaças externas, que eram as ameaças movidas pelo Império Romano e pelo gnosticismo, mas também haviam outras ameaças internas que muitas pessoas dentro da igreja ainda queriam guardar práticas do judaísmo e sofriam influências dos judaizantes, que era um grupo, por exemplo, que exigia ainda a prática da circuncisão, como por exemplo. E também o apóstolo Paulo os encoraja diante das perseguições do Império Romano. Então nós temos aqui no primeiro versículo, no versículo 4, alegrai-vos no Senhor. No grego, kairete, que era a expressão comum para falar sobre alegria, para falar sobre aguentar, para falar sobre, de fato, suportar aquele momento. E realmente era um momento de muita perseguição, e historicamente os primeiros cristãos, eles viviam sempre com este medo, mas não perdiam a sua esperança. Entre os primeiros cristãos havia a crença na volta de Jesus para aqueles dias. Era uma crença escatológica muito forte, ao ponto de que na igreja de Tessalônica, diariamente, os cristãos iam para os tetos das casas, vestidos de branco, esperar Jesus voltar. Então havia toda essa esperança, e
esta esperança escatológica também movia os cristãos em Filipos. Contudo, nesta cidade, além de todo esse aspecto de perseguição, o apóstolo Paulo os orienta: alegrai-vos, ou seja, diante de toda perseguição, Deus nos basta. Se nós lermos o Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará, no original hebraico é: o Senhor é o meu pastor, vírgula, e sua presença não me faltará. Portanto, a presença de Deus em nossas vidas é um antídoto e cria uma imunidade para que possamos suportar as aflições do presente século. E essas aflições que eu e você passamos hoje, logicamente é diferente dos primeiros cristãos, contudo, também são aflições. Só que tem um grande ponto que todos nós devemos sempre nos lembrar: não existe buraco mais fundo que o Evangelho não seja mais profundo. Portanto, o poder de Deus que foi revelado através de Jesus Cristo no Evangelho, com certeza ele alcançou a minha e a sua vida. Continuando, em tempos difíceis, somente a alegria do Senhor pode apaziguar a nossa alma. Em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, está escrito assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Os problemas do dia a dia não podem anular a nossa alegria e esperança em Cristo Jesus. Precisamos diariamente repensar os nossos valores. Às vezes passamos por alguma decepção, no entanto, precisamos olhar para Cristo e não para as adversidades. Se os primeiros cristãos fossem olhar para as adversidades, certamente eles teriam sucumbido, eles teriam parado, porque realmente no primeiro século as aflições eram muito grandes, sentidas realmente pelos primeiros cristãos. Vou dar um exemplo. O Império Romano era chamado o Império do Mal. E naquela época, quem não se dobrasse ao Império Romano e não considerasse o imperador como um pequeno Messias, ou como um Deus, ou como alguém ungido, logicamente essa pessoa não era bem vista. E os cristãos não adoravam o imperador, só adoravam a Jesus Cristo. Então, por isso, eram perseguidos. O imperador era chamado de Curios. Curios significa Senhor. Jesus Cristo também foi chamado por esse termo grego, que é Curios, que significa Senhor. Então, tudo isso incomodava aos romanos. E logicamente que o contexto da igreja de Filipos e o contexto das demais igrejas que foram constituídas pelo apóstolo Paulo durante suas viagens missionárias, era um contexto de expansão, de crescimento e de uma mensagem de esperança em meio a uma sociedade que vivia a desesperança e as perseguições muito grandes promovidas pelo Império Romano. Em Filipenses 1, versículo 12 está escrito assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo e os demais cristãos, mesmo tendo passado tudo o que passaram, conseguiam se alegrar em meio às circunstâncias. Vou novamente ler. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quem conhece bem a história do apóstolo Paulo sabe que ele passou por muitas aflições durante as suas viagens missionárias, mas ele sempre se manteve firme no Senhor. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses está escrito, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. No versículo 5 de Filipenses 4 está escrito assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. É uma alegria que produz moderação.
Muitas vezes, queremos que tudo aconteça de modo imediatista, mas nem sempre é assim. Às vezes perdemos a esperança, deixamos que as coisas desta vida nos sufoquem e fazem com que perdemos até a nossa fé, ou que perdemos às vezes alguma certeza, que perdemos a esperança, e isso gera tristeza em nosso coração. Só que nesta epístola, o apóstolo motivava os membros desta igreja para que se alegrem no Senhor, mesmo diante de todas as adversidades. A gratidão faz parte da vida cristã. Ela envolve a compreensão de que devemos sempre sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Portanto, quando temos gratidão em nossos corações, é porque nós compreendemos a essência da mensagem do Evangelho. Nunca devemos nos esquecer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo do Senhor, Ele está sempre presente na sua e na minha vida. É a graça para cada momento. Continuando, a gratidão é um dos aspectos da graça divina, e assim devemos ser gratos pela tão grande salvação que um dia eu e você recebemos. De acordo com C.S. Lewis, um grande pensador da igreja, a gratidão confia no passado e o amor no presente. Jesus, quando viveu entre nós, ele se esvaziou de si mesmo. Usamos um termo grego que significa kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos alcançar a tão grande salvação. Lembro a todos que estão acompanhando aqui no Home Delivery que Jesus morreu na morte mais indigna do seu tempo, mas ele morreu na cruz do Calvário. Foi a morte que trouxe vida, que trouxe salvação para mim e para você. Portanto, fomos chamados e vocacionados pelo Senhor para compartilharmos as pegadas do Evangelho. E a alegria do Senhor deve nos motivar a servir com o nosso chamado. Não devemos de modo nenhum parar, devemos sempre avançar. Logicamente que vão ter momentos que nós vamos passar por momentos de aflição, de incerteza, de tristezas, de provações, porque a vida cristã é uma vida de desafios, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E esse mais do que vencedores não é numa perspectiva triunfalista, mas é na perspectiva de que a presença de Deus nos basta diante do bom e do mau momento. Em todas as coisas somos vencedores e somos bem-aventurados. No grego, bem-aventurado é feliz, e nós somos felizes no Senhor, independente das circunstâncias que estamos passando. Expressamos nossa gratidão também através dos dons que recebemos. Cada cristão é capacitado para o serviço pelo Espírito Santo com dons e talentos que devem ser usados visando a glorificação de Deus e a edificação do corpo de Cristo. De acordo com o eminente teólogo brasileiro, Dr. Antônio Siqueira, no exercício dos dons existe prazer e gratidão. A palavra dom no original grego é charisma, que significa presente, manifestações do Espírito, oferecidas mediante a graça divina. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, está escrito: porque a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Manifestação no grego é phaneroses. E eu e você fomos alvos um dia do amor de Deus. E nós devemos exercer o quê? O nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vocação, a nossa missão, através dos dons que recebemos. Servir uns aos outros com os dons que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Continuando, frase de John Stott: amor é mais serviço do que sentimento. Eu não preciso sentir para fazer, basta eu ter a consciência do meu chamado e da minha missão em Cristo Jesus. Gratidão é um ato de adoração. Eu sirvo por gratidão a Deus.
Eu não sirvo para receber bênçãos. Eu sirvo porque eu quero ser um canal de bênçãos, e eu sirvo porque servir é ser parecido com Jesus, é observar o modelo do Mestre. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45, e ele nos deixou esse exemplo. E nós vamos servir através da gratidão. Por quê? Porque eu e você temos gratidão ao que o Senhor tem feito em nossas vidas. E a gratidão é um ato de adoração. A adoração manifesta o amor integral. O pastor Russell Shedd, no livro Adoração Bíblica, relata que o amor deve ser a base de tudo. Um verdadeiro adorador manifesta um amor integral, e esse amor envolve desde os sentimentos mais íntimos, pensamentos, atitudes e toda a nossa vida. Portanto, a adoração é um estilo de vida, é um caminhar com Jesus, que deve ser materializado por atitudes de gratidão e louvor ao Senhor. E continuando, no versículo 5, na parte B, está escrito assim: perto está o Senhor. Devemos crer sim que o Senhor pode voltar a qualquer momento. No primeiro século, os cristãos acreditavam que a volta de Jesus era para aquele tempo. Até porque a comunidade do primeiro século, a comunidade cristã, era uma comunidade escatológica, e a perspectiva do Novo Testamento afirma de que a volta de Jesus de fato é algo que um dia vai acontecer. Mas não devemos crer na volta de Jesus de modo fanatizado, mas com consciência. E sobre escatologia, que às vezes é um tema que as pessoas ficam com muita dúvida, não devemos estar preocupados, mas preparados. E os primeiros cristãos na igreja primitiva se cumprimentavam com a expressão Maranata, ora vem Senhor Jesus. Infelizmente, durante muito tempo, muitas pessoas tentaram marcar a data da volta de Jesus, o que é uma heresia. Sobre esse tema, não devemos estar preocupados, mas preparados. Continuando aqui para concluirmos, e no versículo 6 está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade é o mesmo que a angústia. A ansiedade é o mal do século. Nós devemos sempre entregar ao Senhor a nossa ansiedade. Nós devemos sempre entregar ao Senhor tudo aquilo que nos motiva. Devemos sempre entregar ao Senhor todos os dias em oração os nossos desejos, as nossas vontades, de acordo com a vontade do Senhor. De acordo com o Dr. Augusto Cury, vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Muitas pessoas vivem excessivamente o seu futuro. Isso gera ansiedade. Já outras vivem excessivamente o seu passado, e isso pode gerar depressão, e ambos produzem o medo. Porém, devemos lembrar que do passado sem Cristo já fomos justificados. Em Romanos 8, versículo 1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No primeiro século, muitos cristãos se sentiam menosprezados, pois sofriam muitas perseguições. Atualmente, muitos se sentem incompreendidos por serem cristãos. Muitos se sentem que estão deslocados na sociedade que nós vivemos. Porém, nunca devemos nos esquecer que nós possuímos um tesouro insondável, a presença de Deus. E quando nos sentimos fracos, precisamos nos fortalecer na palavra. Está escrito em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas vezes perdemos a esperança, deixamos que as coisas desta vida nos sufoquem e façam com que percamos a nossa fé, e por consequência acaba gerando ansiedade e desesperança. Tudo que causa ansiedade devemos levar ao conhecimento de Deus pela oração e pela súplica. Os primeiros cristãos na igreja primitiva oravam 3 vezes ao dia. Esse é um costume que foi herdado do judaísmo.
Nós devemos também ter esse hábito da oração, porque a oração é muito importante. É importante buscar ao Senhor. Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E para terminarmos, infelizmente, muitas vezes não compreendemos a essência do Evangelho e por isso acabamos reduzindo o Evangelho apenas às nossas necessidades. Em outros momentos não compreendemos o silêncio de Deus. Devemos cuidar com o imediatismo e com o pessimismo. Deus fala de muitas formas e maneiras e nesse momento Ele está aqui falando conosco pela Sua palavra e a Sua palavra revela o quê? O amor de Deus em favor de mim e em favor de você. Na sociedade atual, existem muitos aplicativos, no entanto, os mais importantes são cruz, Bíblia e oração. E termino com a frase de Martinho Lutero: oração, meditação e provação fazem um cristão. Então, que esta epístola de Paulo aos Filipenses, que fala sobre algo tão importante que é se alegrar no Senhor, mesmo diante das adversidades, que essa epístola possa diariamente falar ao meu e ao seu coração, lembrando que é na palavra que nós nos fortalecemos. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.